Ocuvita Literatura, aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação nas escolas da província e público em geral. Estes e-books serão distribuídos de forma gratuita. Podem ser guardados e lidos em computadores, tabletes, pendrives, CDs e telefones. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Escrever é uma doação e uma paixão. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrónico: escritores.huila@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Água Preciosa. Beba a confiança. Tenha sempre à mesa. Água Preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água Preciosa. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, a Associação de Autores na Huila, e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila, www.academiadeautoresdahuila.net, e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Senhoras e senhores, a nossa saudação a esta hora. Trata-se de mais um programa Ocuvita Literatura. Já sabemos que é uma produção da ASA Huila, que é da Academia de Autores da Huila. Hoje temos para o asseguramento técnico o nosso amigo Caetano Borges, e como vamos falar do ambiente, temos o nosso convidado, que é o professor Mayato. E normalmente nós trazemos uma síntese biográfica, mas hoje não o fizemos, e vamos passar a palavra ao Dr. Mayato para que ele faça a sua autoapresentação. A voz que vos fala é de Chia KMK. Já sabemos que este programa é patrocinado pela Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa, a nossa água preciosa que faz falta no Lubango, e por isso todos os lubanguenses procuram água preciosa. E vamos também, com esta preciosidade, fazer o nosso programa e dizer um bom dia ao nosso convidado, Dr. Mayato. Muito bom dia, professor Chia, mais uma vez. Bom dia também ao Caetano e aos ouvintes deste programa. Portanto, eu chamo Francisco Mayato Pedro Gonçalves, sou investigador auxiliar do INSEAD de Huila, formado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto, doutor também em Biologia, formado na Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Atualmente exerço em comissão de serviço o cargo de vice-reitor para os assuntos científicos e pós-graduação na Universidade de Mandombe e Mufai. Penso que é suficiente. Exatamente, temos ali então uma bagagem completa a respeito daquilo que são as capacidades, possibilidades e também habilidades do nosso convidado, e como ele é o representante máximo da Associação Omutiate, uma associação que tem por propósito gizar algumas
políticas, considerações, sugestões a respeito do ambiente, vamos então fazer o nosso reparo, o nosso arranjo sobre os aspectos ligados ao ambiente aqui na nossa urbe e talvez não só, para que possamos perceber um pouco melhor sobre os objetivos reais da criação da Associação Omutiati, os seus planos prioritários a respeito do ambiente e tudo ligado ao ambiente, e também as assessorias que pode ter ou pode favorecer a outras instituições que também funcionam em prol do ambiente, pois a nossa urbe reclama muito alguns comportamentos a respeito da conservação, manutenção e também segurança do meio ambiente e de todos os elementos que dele fazem parte. Então vamos saber, através da Associação Omutiati, liderada superiormente pelo Dr. Mayato, como vão as coisas a respeito do trabalho associativo na Omutiati para o ambiente. Muito bem. A associação podemos assim dizer que foi recentemente criada, apesar do projeto ser já bastante antigo, desde 2019 que nós reunimos-nos, portanto, um grupo de colegas e também amigos do ambiente, de uma maneira geral. Decidimos, portanto, motivados por várias razões, muitas delas razões que acontecem, questões de agressões ao ambiente que acontecem aqui na nossa realidade. Decidimos então que provavelmente a única forma de nós nos fazermos ouvir seria através da criação de uma associação que integrasse, portanto, vários especialistas, porque a associação tem mesmo esta característica, tem vários especialistas nas várias áreas e não existe, na nossa perspectiva, uma melhor forma de nós contribuirmos com conhecimento. Portanto, aquilo que nós somos capazes de fazer enquanto especialistas nas diversas áreas da biologia, da geografia, do ordenamento do território, enfim. Portanto, ela nasce então nessa perspectiva, iniciou com um conjunto de reuniões primeiro para traçarmos aquilo que seriam, portanto, os estatutos e também o nosso programa de ação. Portanto, de lá para cá, 2019 para cá, foram dados passos, mas muito lentos no sentido da legalização da própria associação, até que finalmente, no ano passado, conseguimos ter, portanto, o Estatuto da Associação publicado em Diário da República, criando-se assim as bases para que nós possamos começar a trabalhar. Dr. Mayato, em jeito talvez de homenagem ao ambientalista João Seródio, que há bem pouco tempo deixou de fazer parte do mundo dos vivos, vamos ater-nos a algumas intervenções do Dr. João Seródio a respeito do ambiente. Sabemos que o Dr. João Seródio tem o nome ligado ao Chivinguiro, ao Complexo Agrário do Chivinguiro, tem o nome ligado ao Parque Nacional da Kisama, etc. Quer dizer que foi um lutador em prol do ambiente. E num dos seus últimos discursos, ou numa das suas últimas intervenções, João Seródio precisou que Angola tem falta de políticas ambientais bem sustentadas, com prioridade para o aproveitamento do lixo e menos uso dos plásticos. Quer dizer que ele deu conta que, mesmo assim, ainda faltam políticas bem sustentadas a respeito do ambiente, por formas a que se possa agir no sentido de reaproveitamento do lixo e também de começarmos a esbater um pouco o uso dos plásticos. Como é que está esta situação a respeito do aproveitamento do lixo ou reaproveitamento do lixo? Bom, relativamente a essa questão é uma preocupação constante, bastante antiga. Há muito tempo que se vem falando da necessidade de haver uma regulamentação, principalmente aquela que tem a ver com a problemática da gestão de resíduos sólidos, dos plásticos, que são o nosso maior problema atualmente.
Nós, de facto, o professor Seródio tinha razão quando falava que existe, digamos assim, a legislação ainda é muito fraca nessa questão, e creio que não existe ainda nenhuma legislação específica para a questão dos plásticos. Alguns países têm tomado algumas medidas muito claras. Temos exemplos de países africanos como o Ruanda, que tem optado pelo não plástico. No nosso país isso ainda não é possível. Conseguimos verificar em alguns mini mercados, mas nem todos, que já se cobra uma taxa para um saco de plástico. São algumas medidas que alguns países têm estado a tomar no sentido de evitar que as pessoas optem pelo uso de sacolas de plástico. Portanto, eu penso que nessa perspectiva temos, enquanto país, mas muito mesmo para fazer. Não se verifica, por exemplo, nenhuma ação de reaproveitamento do lixo que é produzido, nem do lixo alimentar, nem de outros resíduos sólidos que podiam ser muito melhor geridos, muito melhor aproveitados. Existem algumas iniciativas, mas muito pequenas, de organizações, de pessoas individuais que têm trabalhado na reciclagem, projetos de reciclagem, mas de uma maneira geral. Nós temos uma legislação também, não me lembro agora exatamente do decreto sobre gestão de resíduos sólidos, mas na prática, aquilo que acontece geralmente com a maior parte da nossa legislação. Temos a legislação, mas a sua implementação na prática não se faz sentir. Penso que existe muito trabalho ainda a fazer em relação a isso. Então, nós estamos numa situação em que ou não há legislação, ou há legislação, mas não há os suportes para a praticidade dessa legislação. Então vemos que a situação vai se degradando cada vez mais e já sabemos muito bem que isto é um indicativo para perigar o futuro das próximas gerações. Então, se nós não fizermos hoje aquilo que devemos fazer no sentido de criar segurança e estabilidade para as próximas gerações poderem encontrar um país salutar, próprio para que viventes como homens possam estar existentes, então estamos a criar uma espécie de bomba silenciosa que fará com que as próximas gerações então não venham encontrar possibilidades de continuarem a sua existência. E isto é muito grave porque seremos conotados de assassinos porque temos conhecimento das coisas e alguma coisa está a servir de travão para que nós não façamos aquilo que devemos fazer já no sentido da segurança das atuais e próximas gerações. Então, nós vemos que precisamos, por exemplo, de infraestruturas para ensaiarmos fabriquetas de aproveitamento do lixo, precisamos de aterros, precisamos, enfim, de uma série de condições que podemos ir buscar experiência em países que já estão muito avançados a esse respeito. O Dr. João Seródio até deu o exemplo do Botsuana, dizendo que precisamos de formar quadros locais em questões ambientalistas, ao invés de se gastar em rios de dinheiro para a formação em bolsa de estudo no exterior do país. Pois que já é o nosso reparo, o indivíduo que se forma no exterior do país, à mercê de uma bolsa de estudo, com avultadas somas de dinheiro, ele chega no país, tem de ter um gabinete, tem de ter uma viatura, tem de ter, enfim, todos aqueles apetrechos, secretárias, não sei o quê. Quer dizer que o primeiro passo são as condições burocráticas muito profundas que ele tem que se fazer rodear. E depois até pensar em arregaçar as mangas, já passou um ano, passaram 2 anos. Ao passo que se nós formarmos aqui localmente, o jovem lá do bairro, do Mítia, do João de Almeida, etc., do Nambambi, ele próprio faz do seu quarto um gabinetezinho onde ele vai pensar o que vai fazer com a sua rua, vai fazer com a rua junto da casa do vizinho, com o matagal que está aí próximo, o que é que ele vai fazer, etc. Quer dizer que seria uma intervenção um pouco mais prática e menos custosa, menos demorada e mais proveitosa a respeito da conservação do meio ambiente. E acho que
esta proposta do Dr. João Seródio seria de aproveitar. Seria de aproveitar, mas esse é outro aspecto, quando o professor Chia fala dessas mordomias, dessas comunidades que se esperam que se deem a quem vem informação, um recém-formado. O processo devia ser absolutamente inverso. Aliás, o que se espera de alguém que se foi formar é exatamente chegar e colocar as mãos na massa. Mas não é isso que acontece, infelizmente. É este tipo de mentalidade também que nós temos que tentar mudar nos nossos jovens. Que vocês estão aí se formar, nós temos problemas muito sérios, por exemplo, quando os jovens nossos vão fazer um estágio profissional numa fábrica, numa indústria, que eles não estão sequer preparados, que enquanto engenheiro formado como engenheiro, o trabalho dele é aí, é no terreno, não é no gabinete, não é no escritório. De maneiras que também sou dessa opinião. Ainda na semana passada estivemos num debate radiofónico em alusão ao dia do investigador na Rádio ISP, falamos exatamente nisto. Portanto, há necessidade de se fazer uma reavaliação do número, primeiro, de formandos que o país tem e se há necessidades em que áreas específicas. Portanto, olhamos para o país e temos que ver quais são os problemas atuais que nós temos e por que não formar nessas áreas que hoje podemos chamá-las como prioritárias para resolver, para nos ajudar efetivamente a resolver os problemas que nós temos. Por outro lado, a formação dos jovens no local seria adequada. Nós, enquanto associação, também pensamos várias vezes nisso. Hoje fala-se muito do parque da Nossa Senhora do Monte, e eu me pergunto, mas por que é que não se criam outros parques da Senhora do Monte? Por que é que o jovem tem que sair do Nambambe e vir aqui na Senhora do Monte? Por que é que lá não existe um parque? Por que é que não há um aproveitamento de uma área que efetivamente pode ser convertida numa área de lazer, de realização de outras atividades que ocupem o tempo dos jovens e que os ajudem principalmente a pensar local para resolver os problemas que eles têm na sua localidade. Portanto, são questões que afetam hoje a nossa sociedade e que têm que ser repensadas. Não existe só Senhora do Monte, deve existir também outros locais lá nos bairros onde as pessoas estão a viver. Aliás, o lazer é uma necessidade humana e deve estar presente no seio da comunidade. Portanto, plenamente de acordo. E o professor Seródio, a sua vida inteira dedicou-se a isso, não só o Parque da Quissama, as conversas que também mantivemos com ele, por exemplo, para tentar perceber hoje o Parque do Bicuar, que precisávamos saber efetivamente o que foi ontem, e ele esteve envolvido nesse processo todo de criação das áreas de conservação no país. Portanto, era uma voz autorizada para falar sobre todos esses problemas que nós estamos a viver hoje. Então, acho que fica já aqui um aproveitamento, embora oportunístico, mas necessário, da chamada de atenção às administrações municipais, às administrações de bairro, para a criação de mais parques. Tem que ter essa iniciativa. Exatamente, não faz sentido que um jovem tenha que vir à Senhora do Monte. A Senhora do Monte existe há muitos anos, claro que mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Então precisamos que o jovem atual, que nasceu em 80, nasceu em 90, tenha um outro parque junto da sua residência, coisa, e possa também ali beneficiar do lazer, e não só beneficiar, ele também criar algumas condições no sentido de que este parque tenha os condicionamentos necessários para albergar todas as necessidades juvenis de lazer e de estudo, de recreação, etc. Então, é uma proposta que devemos aproveitar, e talvez a nossa associação, o Mutiate, comece também a pensar na criação de brigadas de ambientalistas e ecologistas junto dos bairros, em consonância com as administrações dos bairros, para que o trabalho comece mesmo nos bairros, desde a limpeza e higiene dos próprios bairros, desde a ordenação
da construção dos próprios bairros, já que temos na Associação Omutiate uma série de especialistas, então também podemos ajudar as administrações dos bairros não só a gerirem, mas também a terem políticas de construção e desenvolvimento dos bairros de uma forma um pouco mais científica, né? Porque estamos a ver que os nossos bairros crescem como amontoados de casas, e depois abafam as ruas que se transformam em caminhos, depois já não são caminhos, são carreiros, depois não são mais nada e ninguém pode passar à vontade e coisas assim. E também isto é um perigo, porque depois pode começar a alimentar grupo de jovens que vão para a margem da sociedade. Então precisamos que a nossa associação seja multifacética no sentido de auxiliar o jovem a ver nela uma ferramenta proveitosa e de aproveitar para a construção de uma personalidade pró-ambiente. Nós precisamos de que todos sejam ativistas pró-ambiente, porque todos ainda somos poucos. E então temos que agir de forma cuidadosa e estratégica para que aproveitemos as sinergias desses poucos que somos para fazermos trabalhos grandiosos em relação ao ambiente. Ok, temos aqui alguns aspectos que é preciso também focar. Quando falamos do ambiente assim de uma forma geral, nós precisamos de ir um pouco mais ao particular. Vamos falar um pouquinho sobre as espécies, quer de plantas, quer de animais, e como se vê que deve ser o relacionamento entre o homem e as plantas e os animais. Por quê? Porque vemos que os aspectos econômicos muitas vezes falam muito mais alto que a perspectiva individual de bom relacionamento com o meio ambiente. A pessoa pensa, não vou ficar à fome quando tenho ali algo para abater, quer seja animal ou vegetal, para saciar a minha fome e depois pensar em outras coisas, etc. Então, vemos que então, há uma imbricação de vários aspectos em relação ao ambiente. E um dos fundamentais é o fator econômico. Precisamos que o fator econômico não seja um prejuízo para os procedimentos ambientalistas do jovem atual. Então o que a Associação Omutiate pensa a esse respeito? É um problema muito sério. Nas áreas rurais é maior ainda, porque hoje, quando se fala, por exemplo, da caça, é uma questão que... Portanto, Angola tem problemas muito graves, por exemplo, relativamente à conservação da fauna e da flora. Deve haver um relacionamento bastante integrado entre a sociedade e também a necessidade de preservação do meio ambiente. Infelizmente, a nossa sociedade não educou assim as pessoas, e tudo é, portanto, de uma maneira geral, uma questão de educação, mas depois podemos olhar rapidamente para a questão econômica, que é a que mais aflige e que mais ajuda também a que essa agressão que nós assistimos hoje no nosso meio seja ainda maior. Por que eu falo de questões de educação? Porque nós devemos olhar seriamente também no nosso processo de ensino, como é que é ensinado às crianças o relacionamento que eles devem ter com o meio ambiente. Eu verifico muito, por exemplo, na nossa realidade, aí no meu bairro, que temos que trabalhar muito nas crianças também. Por exemplo, as crianças estão sempre com uma chifuta, com uma fisga, e lá na minha casa, então, como tem algumas árvores, tem lá a passarada, estão lá a bater os passarinhos, os lagartos, as agamas que aparecem ali. Então vemos que, de facto, existe uma necessidade também de se começar desde cedo. E quando é que isso acontece? Quando na escola se começam a tratar dos aspectos ambientais, mas apegando-se também àquilo que é a nossa própria realidade, que é que falta também muitas vezes nos nossos manuais. Mas também existem outras instituições que podem complementar isso, e nós também estamos muito pobres nisso. Portanto, não temos um museu de história natural, não temos um zoológico, que eu também não defendo muito, mas é uma ferramenta essencial que contribui muito para a educação
das crianças do ponto de vista da educação informal. Não temos, por exemplo, um jardim botânico para que as crianças comecem a valorizar aquilo que existe de importante da nossa flora, no conceitos de espécies endêmicas, da importância das plantas como medicinais ou como ornamentais. Não temos também no nosso país, portanto, falta-nos um conjunto de infraestruturas que podem ajudar. Portanto, a própria questão dos parques nos bairros ajuda, né? Porque o parque está sempre associado a uma área jardinada e as crianças são ensinadas não pise, não arranque, não... Portanto, todas essas questões vêm associadas e, portanto, tudo isso contribui para que nós consigamos ver que não há na nossa sociedade um relacionamento perfeito entre o meio, portanto, o ambiente, entre as plantas e os animais e a própria... Isso começa de pequeno. Exato. Então, estamos a ver então que a escola tem um papel preponderante na construção de uma personalidade ambientalista no jovem, na criança atual. Exato. Mas também estamos a ver que, como dissemos há bocadinho, todos somos ainda poucos, porque afinal de contas precisamos de criar todas as modalidades práticas necessárias para investirem em conjunto na consciência das novas gerações, no sentido de as transformar em amigas do ambiente. Então nós estamos a falar aqui do jardim botânico, estamos a falar de um zoolaboratório, estamos a falar de um museu de história natural, estamos a falar dos parques locais, etc. Uma série de infraestruturas que nós precisamos, disseminadas em todos os bairros, em todas as áreas, para que a criança nasça e cresça já ambientada com os elementos do ambiente que ela vai conhecer, e vai aprender a amar, proteger e assegurar. Então, nas escolas, os currículos não trazem realmente matérias candentes a respeito da criação na criança de uma personalidade pró-ambientalista. Então, precisamos de chamar a atenção aos programadores dos currículos, no sentido de porem um pouco mais de acento nas questões de programas para ensino a respeito do ambiente. E acima de tudo, muito voltado à nossa própria realidade. A nossa própria realidade. Exatamente. Portanto, é um trabalho muito interessante que foi feito cá no Lubango e que precisamos também de alguma forma divulgar. Foi feito por um professor, o professor Miguel Gonçalves, que já não está conosco. Portanto, enquanto esteve aqui em missão de serviço, trabalhou muito na elaboração de um guia prático, portanto, olhando para aquilo que são os programas de biologia da 7ª, 8ª, 9ª, 10ª classe, e lá onde há oportunidade, por exemplo, se estamos a falar de fermentação, o professor está falando na sala de aulas sobre a fermentação, onde é que poderá levar os seus alunos para verem isso na prática. Temos a fábrica, temos aqui na Tundavala a fábrica de queijos ou de laticínios. Se está a falar, por exemplo, da diversidade de plantas, onde é que o professor deve levar? Temos aqui a Tundavala, que deve ser valorizada. Estamos a falar da geologia, tanto trazer exemplos locais, porque o aluno tem que conhecer aquilo que anda à sua volta. É claro, tem aspectos que é importante que o aluno saiba, porque é de interesse nacional. Por exemplo, falar da palanca negra gigante. É importante que o aluno saiba que existe um símbolo nacional, mas também tem outros exemplos locais que devem... Portanto, falta um bocado disso também no nosso próprio ensino. Tanto de trazer a realidade, os exemplos, com base naquilo que é a nossa realidade local. Então, estamos a ver que isto diz respeito ao favorecimento daquelas políticas empiristas a respeito da criação na criança de um comportamento salutar. A criança tem que ver e sentir
Tem que sentir. Costuma-se dizer que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se queremos que uma criança cresça com um coração sentimental a respeito do ambiente, temos que fazer ela ver agora. Então, precisamos dessas estruturas, precisamos desses ambientes, precisamos de realizar muitas visitas com as crianças junto dessas instituições, junto dessas infraestruturas, desses locais, a fim de que ela comece a criar no coração uma apetência ao gosto por esses elementos que ela vai constatar a existência. Então, cada professor pode ser um criador desse tipo de momento, cada professor. E organizar a sua turma em grupinhos pequeninos e começar também de pequenos fatores para ambientar a criança a gostar do ambiente e tornar-se depois um grande ativista para o ambiente. Nós precisamos muito disso, porque normalmente nós vemos que realmente há muito pouca vocação para o ativismo ambiental. Muito pouca vocação para o ativismo ambiental e para o ativismo de uma maneira geral. E hoje eu consigo perceber isso melhor ainda. Portanto, onde é que os jovens estão mais ativos? Nem naquelas estruturas onde eles eram mais ativos, hoje também se nota, não sei efetivamente o que é que se passa. Portanto, há uma necessidade muito grande. O ativismo ambiental já esteve muito forte no país, com a juventude ecológica, a Rede Mayombe e outras organizações, mas de um tempo a esta parte vemos que existe, portanto, pouco trabalho nesse sentido. Portanto, há necessidade de se voltar aos programas anteriores, eventualmente, os programas radiofónicos também, para voltarem a terem aqueles programas, aquelas rubricas voltadas para o ambiente, mas acima de tudo, sem ativismo, quase nós não conseguimos atingir os nossos objetivos, ou seja, cada um pode se sentir membro de uma determinada associação, mas para que isso aconteça é preciso que ele participativamente faça isto funcionar, pegando num problema, num determinado assunto que aflige o nosso bairro e levar isso como bandeira. Não, vamos levar isso à associação e eu, a nível local, a nível do meu bairro, vou levar isso a peito para ver se nós conseguimos ter esse problema minimizado. Às vezes, nas abordagens que nós fazemos, encontramos um bocado disso, mas depois faltam-nos também os meios, as forças para continuar a endereçar a olhar para esse problema como um problema real e tentarmos encontrar em conjunto as soluções locais. E na nossa perspectiva existe também muito trabalho a fazer nesse sentido. E por isso é que nós continuamos a bater aqui na questão da escola. Aliás, o professor Chia falou de uma questão importante. É preciso que o próprio professor também se sinta, ele próprio, um partícipe desse processo. Organizar uma turma de 40 ou 45 alunos é difícil, com todas as questões logísticas associadas e todos os pormenores que uma saída de campo merece, toda a atenção que ela merece, mas é preciso fazer isso com grupos pequenos. Muitas vezes ganhamos mais fazendo isso do que estar dentro da sala deles. Os próprios alunos ganham mais porque aprendem a conhecer a sua própria realidade, às vezes até de uma realidade que ele tem próximo de si e nem sequer fazia ideia de que isso existia, ou de como é que daqui para frente vai lidar com uma determinada situação. Portanto, são mais ou menos essas... Daqui para frente, como vai lidar com esta situação? Isto é extremamente importante. Quer dizer, é o indício de transformação de pensamento para transformar o comportamento e as atitudes. E isto nasce do contacto direto da pessoa com o facto. E o responsável por isso deve ser o professor. O professor deve dividir a sua turma em grupinhos para facilitar o trabalho in loco com estas crianças. É muito que está por fazer. Quer dizer, num cômputo geral significa que ainda não fizemos nada.
Não fizemos nada. Então temos que fazer, e é preciso começar a fazer de uma forma também sustentada. Fazer hoje para continuar. Para continuar. Porque já tivemos aqui estruturas que se bateram muito nesse sentido, a Juventude Ecológica, a Rede Mayombe, etc. Mas ficaram. Dali voltamos ao problema da falta de políticas governamentais a esse respeito. Quais são os apoios que os governos municipais e as estruturas dos bairros, governamentais dos bairros, dão aos grupos de ambientalistas? Que apoios dão? Bom, podemos ir um pouco mais acima. Onde funciona a associação Omutiati? Não tem instalações. Não tem instalações. Não tem instalações. Exatamente. Bom, se não tem instalações, não pode amadurecer bem os projetos, porque o responsável está imbuído numa secretária, num departamento que pertence a uma outra instituição, e por isso tem que ainda velar por esse trabalho da instituição, e no tempo em que poderia fazer, está cansado, etc. Quer dizer, as associações existem e não têm infraestruturas para poderem funcionar. E já é um pecado, já é um enorme pecado. É como quem vai casar e não tem casa. Não tem casa. Portanto, não funciona, isso não é assim. É preciso que no século XXI nos adaptemos às exigências do século XXI. Exatamente. E deixar de agir como se estivéssemos no século XVIII. Século XVIII, digo século XVIII lá na Europa, porque aqui em África, século XVIII ainda é muito pior também, né? Então, mas é preciso abrir os olhos no momento, né? E o momento acho que é este. E poderíamos até ir um pouco mais, mas temos que o tempo também começa já a apertar. Queremos apenas lembrar aos nossos ouvintes, sobretudo aqueles que só agora sintonizaram a sua rádio preferida, onde corre agora o nosso programa Ocuvita Literatura, que estamos falando do ambiente. Temos como nosso convidado o Dr. Mayato, mas que, dado o avanço da hora, vamos ver que temos que partir esta nossa conversa para que continuemos num próximo programa, para que possamos mais profundamente então fazer uma pesquisa mais subterrânea a respeito daquilo que temos de fazer já, a fim de que possamos criar as condições necessárias para um ambiente mais salutar a todos os viventes, as plantas, os animais e os homens. Vamos ficar agora com um trecho musical para ambientar um pouco mais este nosso ambiente do Ocuvita Literatura, porque faz sempre falta. Todo espaço que envolve as pessoas que eu amo, desde o ar que eu respiro e a água que consumo, do Parque Nacional do Biquare, da Cangandala, a que sabe até o sol raiar. A natureza, essa natureza que uns preservam, mas outros promovem. A impureza, a natureza, essa natureza que uns preservam, mas outros promovem. A impureza que o ser humano com seus atos tira a beleza. Oh, yeah, 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 yeah. A impureza que o ser humano com seus atos tira toda a beleza. Oh, 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 oh. Apague as luzes da sala quando não estiver ninguém. Não deite plástico no mar, porque a ninguém faz bem. A vida agradece. Não queime as árvores, não prejudique a camada do ozono. São recursos preciosos que não têm retorno. A natureza,
essa natureza que os preservam, mas outros promovem. Por isso que o ser humano com seus atos tira a beleza. Oh, yeah, 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 yeah. Ai, por isso que o ser humano com seus atos tira toda a beleza. Oh, 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 oh. Por toda a biodiversidade eu clamo. Menos plástico, mais árvores na cidade. Senhoras e senhores, caros ouvintes, então vamos terminar mesmo e vamos deixar o término com o Dr. Mayato, que ele é o managem superior da Associação Okuvita. Associação Omutiate, estou a pensar no programa Okuvita Literatura. Associação Omutiate para as últimas considerações. Muito obrigado. O tempo é sempre curto, nunca é suficiente. Portanto, em termos de considerações, falou-se muito aqui do ativismo social, mais particularmente do ativismo voltado às questões ambientais, mas eu queria chamar a atenção ao último ponto que foi aqui apresentado. Portanto, nós, enquanto associação, estamos a trabalhar muito fortemente, as questões legais todas estão praticamente feitas, continuamos a trabalhar sem uma sede, trabalhamos provisoriamente nas instalações no ICE do Huila, onde sempre temos um espaço para trabalho, mas se queremos de facto nos afirmar como associação, precisamos de facto de um espaço. Tanto de um tempo para cá houve muito essa parceria das instituições governamentais, dos governos locais, com as associações ambientalistas, e eu queria chamar aqui a atenção que de facto devemos ser vistos como parceiros, e nós enquanto associação temos que ir atrás dessa parceria. Alguns governos locais fizeram muito, havia muitas iniciativas. Lembro-me que no Ambo havia, por exemplo, aquela estrutura que se chamava Casa Ecológica, e aí onde aqueles jovens todos que tivessem alguma iniciativa se juntavam para poder tratar. Eventualmente alguma outra associação tinha lá a sua sede para lidar especificamente com as questões ambientais que assolam a nossa sociedade. E na Huila nunca tínhamos visto isso, não havia, por exemplo, uma casa ecológica que pudesse ser um ponto de encontro para todos aqueles que se preocupam com as questões ambientais, e por que não ser uma sede de uma associação que de facto esteja voltada para as questões ambientais locais. Portanto, esse apelo que nós fazemos. Eu tenho a certeza que de tão logo a gente tenha nossas estruturas consolidadas do ponto de vista legal, vamos atrás disso, porque se nós não formos atrás também ninguém virá a nós atrás, e se nós queremos fazer diferença, queremos fazer alguma coisa enquanto associação, temos efetivamente que criar parcerias, e as parcerias vão aparecer à medida que nós fomos mostrando trabalho. Portanto, em termos gerais, é isso. Creio que também existem várias oportunidades no sentido de acedermos, portanto, a vários financiamentos internacionais. Aliás, hoje as instituições financiadoras internacionais estão muito mais interessadas em trabalhar com as ONGs e não com as instituições como tal. Portanto, vamos atrás disso, porque existe ao redor do mundo bastante dinheiro. Eu costumo sempre dizer assim, muito dinheiro. Só temos que ir atrás desse dinheiro, e se nós temos todas as nossas... Portanto, temos a nossa associação do ponto de vista legal estabelecida, portanto, não há nada que possa travar isso. E, portanto, e tendo sempre como fundo, como pano de fundo, como a nossa motivação de trabalho, tentar ou ajudar a resolver algum dos problemas ambientais que mais afligem a nossa sociedade. Exato, estamos mesmo na reta final. Os nossos cumprimentos a esta hora a todos os nossos ouvintes, também os nossos agradecimentos por terem ficado com o rádio, o receptor coladinho ao ouvido, e também
devem ter feito alguns pensamentos a respeito de como cada um se vai integrar nesta luta em prol do ambiente, como é que cada um pode ser um ativista ecológico ou ambientalista, tanto dá. E então repetimos aqui os nossos agradecimentos a todos, as nossas saudações a todos, até o próximo programa. Cumprimentos do Dr. Maiato, cumprimentos do nosso técnico Caetano Borges e de mim um forte abraço, Chia KPMK. Concurso de poesias nas escolas da Huila. A ASA Huila, Associação de Autores na Huila e o Mecenas Fábrica de Água Preciosa convidam todas as escolas públicas e privadas de todos os municípios da Huila a desenvolverem concursos de poesias em cada escola. Ao final do ano letivo, cada escola apresenta uma coletânea das melhores poesias para serem publicadas em formato digital e-book e em formato audiobook no portal da ASA Huila www.academiadeautoresdahuila.net e no canal YouTube ASA Huila Audiobooks. Água preciosa, beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água preciosa. Academia de Autores da Huila. Projeto de Desenvolvimento da Literatura na Huila. É um projeto que visa promover o desenvolvimento da literatura na Huila e em Angola. Este projeto tem como objetivo a recolha de obras e trabalhos de escritores e candidatos a escritores para possível publicação em livros digitalizados, e-books e posterior divulgação. Qualquer pessoa que tenha trabalhos escritos ou queira desenvolver sua escrita pode aventurar-se e enviar seus trabalhos. Temas propostos: poesia, haikai, contos, histórias, contos infantis, temas científicos, romances, letras de música, ensaios, crônicas, artigos, peças de teatro, filosóficos, artes plásticas e etc. Todas as obras editadas serão publicadas no site Academia de Autores da Huila, Angola, e poderão ser lidas e baixadas gratuitamente. Os trabalhos e obras terão de estar digitalizados em Word Verdana 12 e devem ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: escritores.huila@gmail.com. Apoio Fábrica de Engarrafamento de Água Preciosa. Ocubita Literatura. Aqui temos cultura, com o mecenato da Fábrica de Água Preciosa.